Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e para isso vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, obrigado porque estamos aqui, Pai, para aprender a Tua Palavra. Entre amigos e irmãos temos um só Pai e a Tua Palavra está em nossas mãos. Queremos que ela também esteja em nossos corações. Pai querido, a despeito dos nossos credos, filosofias, crenças, tradições, queremos colocar a Tua Palavra acima de tudo em nossa vida, porque isso agrada a Ti quando fazemos a Tua vontade. Fala conosco através desse tema tão especial sobre o juízo, a fim de que possamos compreender a Tua misericórdia, o Teu amor e também a Tua justiça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a primeira pergunta nos diz o seguinte: a quem Deus, o Pai, confiou todo o julgamento? O Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, nos responde o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus é o nosso juiz. Nós podemos observar na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, dizendo o seguinte: filhinhos, não pequeis, todavia se alguém pecar, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então hoje Jesus é o nosso advogado, mas também será o nosso juiz para julgar todas as coisas. Quem estará livre do juízo? De acordo com João capítulo 5, versículo 24, nós temos a resposta que diz assim: em verdade vos digo, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, todo aquele que ouve a palavra de Cristo e nela crê, então não será condenado. Nós também podemos observar o livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz: aquele que ama a Cristo guardará também os seus mandamentos. Ok? Então nós entendemos que precisamos obedecer a Deus não para sermos salvos, mas em resposta à nossa salvação já garantida em Cristo Jesus, pela sua graça. Ok? Porque a misericórdia precede o juízo. Quem ressuscitará para o juízo final? O Evangelho de João, ainda no mesmo capítulo 5, versos 28 e 29, nos diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Como eu falei, precisamos demonstrar a nossa obediência através do nosso amor para com Deus e para com o próximo. A primeira carta de João, capítulo 5, verso 2 e 3, também ali nos diz que devemos amar a Deus e praticar os seus mandamentos que não são penosos, para que assim possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas que lei é essa que precisamos guardar? Quais são esses mandamentos? Os 10 mandamentos da lei moral, que muitos confundem com a lei cerimonial que foi abolida na cruz. Então, essa lei moral, descrita ali em Êxodo capítulo 20, verso 13 a 17, é a mesma lei que é referida pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18 a 20, quando o jovem rico pergunta a Cristo o que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus falou: guarde os mandamentos, e cita ali alguns dentre os 10. Também nós podemos observar que o rei Salomão, ele disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que guardar os mandamentos é dever de todo homem, de todo ser humano. Então devemos fazer isso, porque a suma da vida, a conclusão de todas as coisas é obedecer a Deus, demonstrando assim o nosso amor para o nosso Criador. E a quarta e última pergunta: quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então não é que nós seremos salvos pelas obras, mas as nossas obras testemunham se fazemos a vontade de Deus ou não, ou seja, se fomos salvos ou não. Uma pessoa, por exemplo, que tira habilitação, ela pode avançar o sinal vermelho, ela pode quebrar a lei de trânsito? Claro que não. Então a gente percebe que a carteira de habilitação é como se fosse a graça de Cristo. E agora, salvos, habilitados para dirigir, podemos então violar as leis de trânsito? Claro que não, mas devemos continuar obedecendo à lei. Não para sermos salvos, porque já fomos salvos pela graça, mas em demonstração de que fomos salvos. Ok? Então existem 3 fases do juízo. O juízo investigativo, que já começou, e de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, nos diz que o juízo começará pela casa de Deus. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, e o capítulo 12, verso 1, também diz que o Senhor analisa os registros do céu referentes a seu povo. Então, por ocasião da volta de Jesus, então começará a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório.
Os justos vivem, julgam e reinam com Cristo durante 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, verso 4 a 6. Os ímpios estarão mortos, de acordo com Jeremias capítulo 25, versículo 33, e Lucas 17, verso 26 a 30. A terra estará vazia, de acordo também com Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 27, e Satanás estará preso, de uma forma simbólica, porque não terá quem tentar, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Então, terminada a fase do juízo comprobatório, durante 1000 anos, que estaremos no céu com Cristo, terminado esse período, essa segunda fase do juízo, começará então o juízo executivo, ou da execução, onde se assenta o tribunal de Deus, de acordo com Apocalipse 20, versos 11 e 12. A lei da liberdade será a base do julgamento, de acordo com Tiago, capítulo 2, verso 8 a 12, e capítulo 1, versículo 25. E ao término do juízo que ocorre durante o milênio, acontecem os seguintes eventos. A Nova Jerusalém desce com Jesus e os anjos, de acordo com Apocalipse 21, verso 2. Os ímpios mortos ressuscitam, Apocalipse 25, e nessa ocasião Satanás então será solto, de acordo com o verso 7 do mesmo capítulo, porque ele vai ter agora quem tentar, que são os ímpios. E os ímpios tentam tomar a cidade santa e serão, enfim, consumidos, de acordo com o versículo 9, também do capítulo 20. E Satanás será, por fim, destruído. Por quê? Digamos que essa caneta seja o pecado. Deus vem destruir o pecado com o fogo. Mas eu me apego, então, ao pecado. O que vai acontecer comigo? Serei destruído também. Porque eu não abandonei o pecado, não me arrependi e abandonei e confessei o pecado para então ser isento da culpa e receber a justiça de Cristo. Mas então eu me apeguei ao pecado, então serei destruído juntamente com ele. Num ato de misericórdia, Deus lançará fogo sobre o pecado para destruir, porque o fogo, de acordo com a Bíblia, foi criado para destruir Satanás e seus demônios, e não para matar pessoas, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas no seu arrependimento, diz o Senhor. Então, que nós possamos confiar em Jesus como nosso intercessor e advogado, escolhendo levar a Ele nossos problemas, crendo que teremos solução ideal para a nossa vida, de acordo com a sua solução suprema em sua palavra. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.